Podemos achar até estranho Emmanuel tocar num ponto chamado destruição e miséria. Será que ele está falando da nossa própria existência? Será que ele está falando do quê? Mas quando nós lemos o primeiro parágrafo, ele já nos mostra, já nos sinaliza a que veio, por que veio, o que veio nos ensinar. Quando ele diz assim: quando o discípulo se distancia da confiança no mestre, quando ele se distancia na confiança do mestre e se esquiva, foge às ações da linha do exemplo que seu divino apostolado nos legou, aí Emmanuel já começa a nos mostrar que nós precisamos estar vigilantes. Se nós realmente confiamos naquele mestre que nós abraçamos, nos seus ensinamentos, e mais que isso, se cada um de nós exemplifica, se cada um de nós pratica esses ensinamentos, porque senão, muitas vezes nós vamos ter consequências não apenas em nós, mas nos outros também. Porque, por exemplo, tem um trechinho aqui que ele fala assim: se nós nos asilamos no desespero, apagamos o tênue clarão de confiança na alma do próximo. É um exemplo. Se nós estamos numa situação de dificuldade e nós mesmos nos desesperamos, passamos aos outros esse desespero, essa falta de confiança, e os outros que estão no nosso entorno passam a conviver conosco da mesma forma que nós estamos. Ou seja, nós influenciamos, o nosso exemplo é fundamental. Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele não falou simplesmente. Ele mais exemplificou, mais se comportou da maneira que falava, do que propriamente deixar alguma coisa dita ou escrita. Porque, aliás, Jesus não escreveu nada. Ele simplesmente conversava com as pessoas, trazia aquela cura, trazia aquele conforto, perdoava, ajudava sempre que necessário, mas principalmente nos mostrava por exemplos, por atitudes. Então Emmanuel, nesse capítulo maravilhoso, está nos chamando sim a uma responsabilidade daquilo que nós fazemos, mas principalmente nos pede para que nós não percamos a confiança nos ensinamentos do Divino Mestre. Muitas vezes as situações nos chamam, nos provocam a esses sentimentos que são citados aqui por Emmanuel. Por exemplo, muitas vezes nós podemos estar negando, muitas vezes nós podemos entrar nas sendas escuras do vício, como ele nos diz. Muitas vezes nós entramos em desespero ou muitas vezes nós nos entristecemos. É muito claro que isso significa que nós não estamos olhando na direção correta. É muito claro que nós, apesar de termos já o contato, o conhecimento, de já termos lido e ouvido falar a respeito de Jesus, nós ainda, se nos portamos dessa forma, nós ainda não compreendemos direito a sua mensagem. Nós ainda não aceitamos verdadeiramente que o Mestre tinha e tem e terá sempre um conhecimento que nos auxiliará a seguir em frente. Então, quando ele termina, Emmanuel, ele nos coloca uma situação bastante interessante, porque ele diz assim: desventurados, sem ventura, sem alegria, sem perspectiva, aqueles que não seguem o Mestre, que encontraram. Se nós já encontramos o Mestre, está dentro de cada um de nós o dever de acompanharmos, de seguirmos e de exemplificarmos aquilo que ele nos ensinou. Porque conhecer o Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno dos nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Ou seja, uma vez que nós descobrimos a grandeza dos ensinamentos do Divino Mestre, nós não temos mais desculpa. Nós não precisamos mais nos desesperar. Apesar que de vez em quando a gente fica um pouco triste. Mas quando nós percebermos que estamos tristes, quando nós percebermos que estamos nos afastando, quando nós percebermos que a nossa confiança em Jesus, em seus discípulos, em seus mensageiros famosos, é aqueles que não são famosos, mas estão conosco a cada instante,
nos apontando o caminho, nos solicitando a participação, solicitando que cada um de nós seja as mãos de Jesus, que cada um de nós prossiga aquele caminho trilhado, que cada um de nós ajude, através de nossos exemplos, através das nossas atitudes, aqueles que ainda não têm essa aventura que nós tivemos, essa alegria que nós tivemos de já conhecer esses ensinamentos maravilhosos, de já sabermos a direção a seguir, ainda que muitas vezes estejamos fraquejando. Então, muito mais do que uma lição de tristeza, uma lição de destruição e miséria, Emmanuel nos aponta um caminho. Vamos ter mais confiança, vamos exemplificar mais, vamos ser mais participativos, mais discípulos do Divino Mestre, porque esse é o nosso grande objetivo, seguirmos os passos de Jesus. Essa mensagem magnífica toca os nossos corações e nos faz refletir a respeito das nossas próprias atitudes. Então vamos refletir nesse nosso encontro a respeito de como está a nossa confiança, como está a nossa participação nessa seara bendita, como que nós estamos nos comportando. Será que nós estamos indo mais para o lado do desespero e da desesperança? Ou será que nós estamos indo mais para o lado da confiança e das atitudes benéficas? Somos falíveis, mas nos recuperamos? Temos em nossa consciência gravado já esses ensinamentos? Nas situações em que nós somos provados, que nós somos testados, nós conseguimos aplicar esses ensinamentos? Esse é o nosso tema de hoje. Como estamos em relação aos ensinamentos do Divino Mestre? Como está a nossa confiança de que somos amparados e protegidos? E como está a nossa atividade, o nosso exemplo, o que nós exemplificamos? Vamos então a esse nosso encontro e discutir bastante, conversar bastante. Eu espero que todos participem, espero que todos estejam ansiosos por participar.